E chegamos na parte da montanha. Aqui eu comecei a construir algumas montanhas para o nosso ambiente. Tem a estrada segue, e no fundo tem que ter uma montanha, tem que ter uma paisagem, senão dá uma sensação de infinito, que não é legal, né? Então eu comecei a montar aqui, como vocês podem ver, a extensão dessa estrada. Essa estrada eu calculei mais ou menos uns 900 metros. Eu botei uma casinha ali para ter uma noção de dimensão. Já comecei a botar minha montanha. Essa montanha no 3D Max, mas eu posso fazer os montinhos também dentro do Lumion, né? Como você está vendo aí. Então, tudo dentro das medidas. Então, daquela minha estrada que tem 80 metros, que eu aumentei para 100 metros, aí eu botei mais 900 metros, praticamente tem 1 quilômetro da minha região desértica ali, né? Minha casa do lago, até a montanha. Só que tem uma novidade. Eu fiz, olha ali, um buraquinho na montanha, assim. Eu vou chegar perto da montanha e falo, o que é esse buraco aqui, essa caverna, esse túnel? Um túnel construído, a gente não sabe onde vai dar esse túnel, né? E é cena para se pensar para os próximos episódios. O que vai ter atrás da montanha? Tipo show de Truman, sabe? Acho que a gente está na abóboda e o que tem após a montanha? Ninguém sabe. Vamos descobrir isso no futuro. Por enquanto eu vou fazer a montanha e fiz uma montagem. Deu um corte. Porque hoje é amanhã, quer dizer, que é ontem. Mas tudo bem. Continuando o filme, comecei a ver que o grande barato de fazer a estrada é intercalar entre as elevações do Lumion e do 3D. Então aí, só para você ter uma ideia, eu fiz a conta mais ou menos, tá dando, eu falei que dava quase 1 quilômetro, é um pouco menos, porque estava longe demais. A câmera se perde, quando eu vou tentar dar o zoom no negócio, fica mais complicado. Então não dá para fazer um ambiente tão grande assim. Aí que vai ser o grande segredo. Um túnel aparece do nada. O que será que tem nesse túnel? Né? Aí foi uma ferramenta que tem dentro do Lumion, que você não precisa botar todas as árvores. Você marca uma faixa e ele intercala entre diversos tipos de árvores, coloca a quantidade e tudo mais, é bem legal. É tudo muito rápido, tem que fazer, né? Porque senão fica uma coisa cansativa para você que está assistindo. Então eu só dando as ferramentas básicas. Se for ver lá, você vai procurar fazer árvores em escala, no Lumion, você vai achar na internet. Então não tem por que eu ficar explicando detalhadamente cada processo. Se tiver curiosidade, dá um pause no vídeo e dá uma olhada em alguns comandos que eu dei. Aí já está formando as árvores. Então, esse vídeo basicamente estou preparando todo o ambiente. Não vai ser definitivo, mas dá uma cara maior de montanhas e florestas. Então, as partes de montanhas eu intercalei algumas do Lumion, outras eu fiz no próprio 3D Max. E aí comecei a fazer a parte da floresta que mais me interessa, que é perto da Casa do Lago. Porque é aqui que eu vou estar vivendo, que vai acontecer a maioria das coisas. Essa parte do lado direito da casa é a floresta mágica, onde vai acontecer coisas terríveis. É um lugar misterioso, místico, né, do nosso universo. Então, eu deixei uma floresta mais fechada ali, para ficar uma coisa mais, vamos dizer, sinistra, né?
Estou fazendo, tem alguns buracos ali e, gente, hoje aconteceu uma coisa terrível. Estava trabalhando com o programa, de repente, abri o arquivo, cadê a água? Não conseguia fazer a água do lago voltar. Eu perdi tudo, e não tinha jeito, não tinha jeito, tive que dar um boot no computador. Foi algum problema de memória, não sei, que aliás é uma coisa que eu estou preocupado. Eu não sei quanto que o programa vai aguentar de árvore, de floresta, de tantos elementos. Por enquanto ele está indo bem. Aí eu comecei a já planejar, né? Dentro da floresta misteriosa. Tinha alguns buracos ali, então eu comecei já a preencher com algumas árvores. O que vai acontecer? Eu prometi, vai ter um esqueleto correndo aí no meio, vai aparecer bruxa, vai aparecer o Homem de Ferro, sei lá, tá livre, né? Misterioso o negócio, né? Aí eu fiz um ambiente noturno justamente para a gente sentir o clima, né? Você chegando com uma lanterna na floresta, o que que acontece? Olha lá, fogo. Aí já botei um holofote, né? Mas tudo bem. E aí eu fiz uma pequena animação de tudo que eu trabalhei nesse dia, depois do último vídeo, que foi justamente esse caminho que dá quase 1 quilômetro até nosso túnel da montanha misteriosa. O que vai ter atrás desse túnel? Então aí já fiz, aí voltando, para sentir mais ou menos, fiz um filme em baixa resolução, tive que abaixar porque estava muito comprido. E voltando para o meu ambiente, a casa ainda não está terminada, está só o básico dela. E aí já vendo como é que ela se comporta ali a floresta de noite. E quem aparece? O Fred, né? Fazer o quê? Nosso amigo Fred está em todas agora. Agora, uma coisa bem interessante que eu resolvi, deu uma louca, eu percebi que na horta tinha uma parte reservada para frutas, bem mais perto, aqui bem próximo do lago, e eu não sabia se eu botava laranjeira, o pé de laranja, pé de maçã. Eu achei um pé de laranja na internet, editei ali o material dele para aplicar na nossa horta, só para compor ali bonitinho, ficar bem legal. Peguei como elemento externo, quer dizer, eu não criei, ele virou um objeto separado que eu posso aplicar. Em cada bolinha dessa eu coloquei um pé de laranja. Ele pode redimensionar o laranja, pode fazer do jeito que quiser. Rebeca, está certo, pé de laranja, tudo bonitinho, né? Organizado. E agora eu vou ter que dar continuar, porque como você pode ver, eu estou fazendo a finalização do contorno de toda a ambientação, baseado naquela imagem do filme, lembra que eu te mostrei do Oblivion? A floresta fecha todo um círculo aqui. Depois pode ter montanha para lá e tal. Esse é o ambiente. Então, aqui tá a minha casa do lago, vou estar aqui ouvindo um Led Zeppelin, né? Um Bob Dylan, uma coisa assim, uma coisa de louco. E curtindo aqui esse visual. Amanhã tem mais. Vou continuar e provavelmente vamos começar com algumas animações, né? Porque falaram comigo, você tem um gato, tem um porco, e o seu cachorro, né? Que eu tenho uma Border Collie. E eu vou fazer uma Border Collie. Border Collie abanando o rabinho. Me aguarde. Fui!